Olá, vim aqui para nós compartilharmos uma palavra, qual Deus tem colocado no meu coração. Depois do culto de domingo passado, onde ali nosso bispo, o Duda, trouxe-nos uma palavra muito forte sobre não tornar comum o que é santo. E no decorrer desses dias, Deus colocou uma palavra no meu coração para que nós vemos valorizar aquilo que Deus tem nos dado, que é santo, que é o seu Espírito, né? Seu Espírito Santo, a glória de Deus em nós, o poder de Deus em nós, a presença de Deus em nós. E me veio no coração uma palavra a qual eu quero compartilhar agora aqui com vocês, que se encontra em Marcos capítulo 13, vamos ler versículo 30 ao 33. Vamos ver então para a nossa meditação. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. 32. Mas a respeito... 33. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, Jesus falando, porque não sabeis quando será o tempo. Bom, aqui essa palavra nos fala que, Jesus nos fala que nós temos que estarmos vigiando, porque não sabemos a hora, nem o dia nem a hora que ele vai vir buscar a igreja. Se nós continuar lendo aqui, nós vamos ver que a palavra fala aqui que é como quando um senhor, um dono de casa, sai para viajar e um dia vai voltar e deixa seus bens com os seus servos, para cada um cumprir com a sua função, e manda que eles vigiam, porque fala aqui a palavra, porque não sabeis se ele vai vir à noite, à meia-noite, ou a hora que o galo canta, ou de manhã cedo. Daí fala Jesus, tudo o que eu digo, vigiai. Então que ele está nos alertando para nós vigiar e guardar aquilo que ele tem nos dado e deixado para nós, quanto nós aqui estamos, porque um dia ele vai requerer isso de nossas mãos. Mas o mais importante disso tudo aqui, para que nós possamos cumprir e continuar com a obra, com o ministério, com o chamado de Deus para nós e nossas vidas, através do Espírito Santo, é só através do Espírito Santo que nós podemos e contribuímos a continuar. E também nos fala a palavra que em Apocalipse, o próprio Jesus fala também, Apocalipse 3, versículo 11, aonde que a palavra diz assim, eis que venho sem demora, guardes o que tens para que ninguém roube a sua coroa, ninguém roube o que tens. Eis que venho sem demora, guardes o que tens para que ninguém roube a sua coroa. O que é que nós temos? É o Espírito Santo, aquilo que Jesus deixou para nós, né, através do batismo do Espírito Santo, através do dia do Pentecoste e daí por diante. Então, o que ele deixou para nós? O Espírito Santo, aquele que ele disse em João, capítulo 14, versículo 26, e quando vier o Espírito Santo, que será enviado da parte do Pai, ele vos ensinará todas as coisas e vos guiará em todas as coisas. Então, o que nós temos e que nós temos que guardar é o Espírito Santo, para que darmos continuidade na sua obra, porque é só dessa forma, através do Espírito Santo, que nós continuamos a dar continuação na obra de Cristo aqui nesta terra. Nos fala a palavra em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, que nós que cremos, que acreditamos e pela fé e aceitamos a Jesus, o Evangelho, nós recebemos agora o Espírito Santo
que é o selo, fala a palavra, a garantia de nós nos encontrarmos com Cristo nas nuvens. Fala também em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, que o Espírito Santo, ele é o selo, ele é a garantia de que nós vamos se encontrar com Cristo nas nuvens. Então o que nós temos que guardar? O Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? É a glória de Deus em nós, é o poder de Deus em nós, é a presença de Deus em nós. Então não podemos tornar comum aquilo que é santo, porque o Espírito Santo é Deus vivendo em nós, porque nos fala a palavra em 1 Coríntios 6,16, que nós somos nosso corpo, que nós somos moradia de Deus através do Espírito Santo, somos santuários de Deus. Então o que nós temos que guardar é o Espírito Santo, para que possamos não levarmos por surpresa o dia que Jesus vir arrebatar a igreja, e que possamos estar vigiando, orando e preparado, e isso só através do Espírito Santo. Então que nós possamos manter a presença de Deus, do Espírito Santo em nossas vidas. E como que jeito? Não, conforme diz a palavra em Efésios ainda capítulo 4, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. E como é que nós entristecemos o Espírito Santo? Desobedecendo a palavra, desobedecendo o que Jesus tem nos ensinado, que o Espírito Santo tem nos lembrado, ignorando o Espírito Santo no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, sem convidá-lo, né, ou sem comunicá-lo, sem perguntá-lo se devemos andar por aqui, por ali, fazer isso ou aquilo. É dessa forma que nós o entristecemos. E também nos fala a palavra em 1 Tessalonicenses, que nós devemos, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, que nós não podemos, ou temos que cuidar para não apagarmos o Espírito Santo. Se a palavra fala não apagar, porque ali está sendo referido a nós como um fogo ardente, um fogo vivo em nós, né? Aquele que nos purifica, que nos santifica e que nos torna a santuário, que nos torna a moradia de Deus. Então nós não podemos cuidar e vigiar para não apagarmos o Espírito Santo. E como é que apagamos? Ignorando ele, desobedecendo a palavra, procurando e fazendo só aquilo que nós achamos que está certo ou que é certo, sem comunicá-lo e ignorando. Isso entristece e isso apaga o Espírito Santo de nossas vidas. E isso nós temos que cuidar, porque pode nos trazer séria complicação no dia do arrebatamento, o qual não sabemos se é à noite, se é à meia-noite, a hora que o galo canta, ou de manhã. Então que possamos estar vigiando para que não sermos pegos de surpresa. Então esta é a palavra que eu tenho para entregar no coração de vocês. Não tornem comum aquilo que é santo, e o Espírito de Deus, ele é santo, e nosso corpo, que é santuário de Deus, como diz a palavra, é sagrado. E então vigiamos para não entristecê-los com os nossos pensamentos, com os nossos atos, com nossas ações. Se isso vir a acontecer, que possamos nos arrependermos, voltarmos atrás, porque já fomos perdoados, só permanecermos na fé e na obediência. Em nome de Jesus, receba esta palavra no teu coração, em nome de Jesus. Quero deixar aqui algo também para a vossa meditação. Num desses dias, na oração da madrugada, eu tive uma visão, por isso que me veio ao coração de trazer esta palavra. Eu vi uma lavoura de trigo seca, sequíssima, que nós sabemos que o trigo seco é a igreja pronta para ser colhida, e sobre essa lavoura de trigo um véu branco, branquinho,
sendo estendido sobre ela, e o véu branco, nós sabemos que simboliza, né, a noiva, né? Eu creio aqui, eu vi aqui que Jesus, que o Espírito Santo estava mostrando que a igreja, ela está pronta e ela está sendo adornada para se encontrar com o noivo nas nuvens. Então, que nós possamos estar vigiando, porque não sabemos o tempo nem a hora, mas que possamos estarmos preparados e não brincarmos com aquilo que o Senhor tem colocado ou dado para nós, para que não seja roubado a nossa coroa, que é a presença, que é o Espírito Santo. Então, que não vemos tornar comum aquilo que é santo. Receba essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Amém.